Digamos que nós tivéssemos aqui um capacitor plano. Ao ser submetido a uma certa DDP, ao ser submetido a uma certa diferença de potencial, esse aparelho vai acumular uma certa quantidade de carga. Um capacitor maior acumularia mais carga, um capacitor menor acumularia menos carga. A esse respeito, existe um fator chamado capacitância, simbolizada por C. A capacitância de um capacitor é simplesmente a capacidade que esse aparelho tem em acumular uma certa quantidade de carga quando estiver sujeito a uma determinada diferença de potencial. Quanto maior é a sua capacitância, mais carga ele acumula ao ser submetido à mesma tensão. Então, capacitância vale carga sobre tensão. A unidade usada para medir isso aqui no sistema internacional, olha só, carga se mede em coulombs, tensão se mede em volts, a unidade é coulomb por volt, só que isso aqui chama-se farad. Então, mede-se capacitância em farads. Mas um detalhe importante, um farad é uma capacitância extremamente grande. Na maioria das vezes, nós trabalhamos com capacitores de capacitâncias bem menores do que um farad. Então, é muito comum o uso de prefixos matemáticos na hora de você determinar uma capacitância. Então, só para relembrar, por exemplo, o prefixo mili, ele vale 10 elevado a menos 3, um milésimo. Um capacitor de 1 milifarad teria uma capacitância de 1 vezes 10 a menos 3 farads. O prefixo micro vale 10 elevado a menos 6, um milionésimo. O prefixo nano vale 10 elevado a menos 9, um bilionésimo. E o prefixo pico vale 10 elevado a menos 12. Todos esses aqui são bastante usados, digamos assim, quando se trabalha com capacitores. Ok? Então, a capacitância de um capacitor se calcula fazendo carga sobre tensão. Olhando essa equação, à primeira vista, parece que a capacitância de um capacitor é diretamente proporcional à quantidade de carga que ele armazena e inversamente proporcional à tensão em suas placas. Gente, parece, mas não é. Olha só, entre as placas de um capacitor nós temos um campo uniforme. Em um campo elétrico uniforme, a tensão vale campo vezes distância. Se você substituir isso aqui e trabalhar um pouquinho mais, você vai chegar à conclusão que nas placas de um capacitor plano, a capacitância vale a área vezes epsilon sobre D. Então, a capacitância de um capacitor plano também se pode calcular fazendo A vezes epsilon sobre D, onde A é a área das placas, onde D é a distância entre elas e aonde epsilon é a permitividade do dielétrico. Então, esse epsilon depende de qual é o dielétrico que foi colocado entre as placas. Então, observe bem, teoria a respeito disso aqui muito visada. A capacitância de um capacitor plano não depende da carga armazenada em suas placas. A capacitância de um capacitor plano não depende da tensão a qual ele foi submetido. A capacitância de um capacitor plano depende da área das placas. Quanto maior a área das placas, maior a capacitância. Depende da distância entre elas. Quanto menor é a distância entre as placas, maior será a capacitância. E depende da permitividade do dielétrico, ou seja, depende de qual material de isolamento você colocou no meio das placas. A respeito desse material de isolamento, olha só, você deve se lembrar que em eletricidade, um zerinho de rodapé significa dizer que aquela grandeza se refere ao vácuo. Na mecânica, por exemplo, o zerinho colocado no rodapé de uma grandeza significa que é uma grandeza inicial.
Em eletricidade, o zerinho colocado no rodapé significa que ela se refere ao vácuo. Então, ε0 seria a permitividade do vácuo. Portanto, senhores, C0 seria a capacitância de um capacitor cujo material dielétrico é o vácuo, ou de um capacitor vazio. E aí tem um detalhezinho interessante. Eu não sei se você sabia, mas qualquer material, qualquer um, ele sempre terá uma permitividade maior do que a do vácuo. Então, se você tem um capacitor vazio, se você tem um capacitor com vácuo, e se de repente você introduz no meio das placas um material qualquer que seja isolante, gente, não interessa quem seja esse material. Qualquer que seja o material colocado entre as placas, a capacitância do capacitor vai aumentar. Existe até um fator chamado constante dielétrica, representada por um K. Essa constante dielétrica é a relação entre a permitividade de um determinado material e a permitividade do vácuo. Por exemplo, para você ter uma ideia, a porcelana, que é um dos melhores isolamentos que nós temos, ela tem uma constante dielétrica igual a 8. Então, por exemplo, se você tem um capacitor vazio, se você tem um capacitor contendo vácuo e de repente você colocou no meio das suas placas porcelana, se você substituir o vácuo por porcelana, se a constante dielétrica da porcelana é 8, significa dizer que a permitividade dela é 8 vezes maior que a do vácuo. Significa dizer que a capacitância vai ficar 8 vezes maior. Então a gente também diz que a capacitância de um capacitor pode ser dada por K vezes C0, aonde esse K é a constante dielétrica, que você não tem que saber de cor, o problema vai fornecer se ele exigir alguma coisa assim, e aonde esse C0 é a capacitância do capacitor vazio, é a capacitância do capacitor contendo vácuo. Acontece também que se o capacitor acumula carga, ele acumula energia. Então existe uma certa quantidade de energia potencial armazenada nas placas de um capacitor carregado. Para se calcular a quantidade de energia potencial armazenada, nós temos uma equaçãozinha que diz que ela vale meio de C vezes U ao quadrado. Aliás, você tome cuidado quando for pronunciar essa equação, tá? Então é metade da capacitância vezes tensão ao quadrado. Ok? Então, quando você estiver lidando com capacitores, você tem que se lembrar de algumas formulazinhas. Primeiro, a capacitância se calcula fazendo carga sob tensão. Aliás, a moçadinha, só para ficar assim mais fácil de memorizar, só para guardar isso aqui mais fácil, eles costumam isolar a carga. Então, carga se calcula fazendo capacitância vezes tensão. Fica fácil de memorizar, mas fica uma fórmula simplesmente impronunciável. Você tem que saber que a capacitância de um capacitor é A vezes Y sobre D. Então, cuidado com a teoria, porque a capacitância de um capacitor não depende da carga, a capacitância de um capacitor não depende da tensão. A capacitância de um capacitor plano depende da área das placas, depende de qual é o dielétrico utilizado e depende da distância entre elas. A quantidade de energia potencial armazenada nas placas do capacitor, meio da capacitância vezes tensão ao quadrado. Então, desta parte, basicamente, isso é o que você tem que saber sobre os tais dos capacitores planos. Primeira questão
questão da Universidade Federal do Rio de Janeiro diz assim: um capacitor foi conectado a uma pilha de